podem tomar assim. Eita, glória a Deus! Irmãos, nessa noite, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Para mim é uma honra estar atendendo o convite dessa igreja tão abençoada. É a primeira vez que nós viemos aqui e nós já temos sentido a presença do Espírito. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão no primeiro congresso do Ministério de Louvor, Santidade ao Senhor. Que Deus continue usando a vida dos servos do Senhor. Os irmãos estão de parabéns pelo trabalho, estão lindos, muito bem organizados. Que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. Também pela vida de alguns irmãos que estão aqui, conhecidos nossos. Se eu fosse citar nomes, poderia até esquecer de alguns, mas sintam-se abraçados, sintam-se homenageados nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui, porque Ele tem propósito em nossas vidas. Louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui no retaguarda, do Edu, da nossa família. Louvo a Deus pela vida do meu pai, né, como já disse, é um pai coruja. Louvo a Deus também pela vida do evangelista Gilson. O servo do Senhor tem feito trabalho conosco ali nos presídios. E eu louvo a Deus também, em especial, pela vida do meu esposo. É o moreno mais bonito que está sentado aqui no púlpito. É o meu marido, o nosso querido pastor. Alguém que Deus tem usado para abençoar a minha vida, tem entendido a nossa chamada, o nosso ministério. Alguém que tem nos ajudado muito na obra de Deus, tem sido um grande companheiro, pastor, nosso pastor ali na congregação de Nova Jundiapeba, do Ministério de Madureira. Eu louvo a Deus todos os dias pela família que o Senhor me deu, uma família que tem me abençoado, uma família que tem entendido a nossa ausência muitas vezes, entendido a nossa chamada. Eu agradeço a Deus todos os dias pela família do Senhor. Eu agradeço pela vida do pastor dessa igreja. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia o pastor pessoalmente. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem usado a vida do servo do Senhor para o bom andamento dessa obra. Aleluia! Irmãos, quando eu recebi dessa festividade, meu coração se alegrou, porque nós estamos vivendo um tempo, uma época da igreja em que nem todo mundo gosta de falar de santidade. Santidade virou um assunto meio excluso da igreja. Por muitos lugares que nós temos ido, por várias festividades que temos passado, os temas sempre estão relacionados à vitória. Os temas sempre estão relacionados a outro tipo de coisa que não é mais a santidade. Mas eu louvo a Deus que ainda existe uma igreja que se preocupa com a santidade. Eu louvo a Deus que ainda existe um povo que ainda quer entrar no céu. Porque para entrar no céu pelas portas é só sendo santo como Ele é santo. E estando num congressamento de louvor, eu achei muito propício e falar acerca dos levitas, porque quando nós falamos acerca dos levitas, irmãos, trazendo para os dias atuais, nós só vemos os levitas como pessoas que cantam, como pessoas que gravam CD. Nós só conhecemos os levitas a partir de pessoas que pegam no microfone como esse e fazem um período de louvor na igreja. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós passamos a estudar a Bíblia Sagrada acerca dos levitas, nós aprendemos e nós entendemos que para ser levita não é para qualquer um, para ser adorador não é para qualquer um, para atrair a presença de Deus não é para qualquer um. É por isso que muitos cantam, mas não encantam. É por isso que nós temos nos dias de hoje pessoas que cantam, mas não adoram. Nós temos visto nas nossas igrejas pessoas que cantam 3, 4 louvores, mas não acontece nada, parece que o céu continua de bronze. Aleluia. Olha, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós convidamos tantos cantores famosos para as nossas festas,
coisa que eles fazem é só cantar. Mas eu louvo a Deus que aqui nessa noite é diferente. Porque desde o momento em que esse culto começou, nós temos ouvido louvores a Deus. E os céus têm se aberto nesse lugar. Aleluia, nós temos sentido a graça de Deus. Aleluia, e pessoas que ainda conseguem atrair a presença do Todo-Poderoso do mundo através da oração. Aleluia. Para nós entendermos um pouco acerca dos levitas, nós temos que voltar na história. Porque nós sabemos, irmãos, que os levitas foram descendentes de Levi. E quem era Levi? Levi, ele foi o terceiro filho de Jacó. Levi, ele foi o filho de Jacó com Leia. E a palavra Levi significa união. Porque Leia, ela se sentia um tanto rejeitada. E quando Levi nasceu, ela disse: agora o meu marido vai se unir a mim. Eu vou dar esse nome a essa criança porque eu acredito na união. E o tempo foi passando. E aquele moço cresceu, se tornou um belo rapaz. E um certo dia, diz a Bíblia, que aquele moço, ele ouve uma notícia que para ele soou de uma maneira estranha. Ele descobre que a sua irmã sofreu um atentado. Um moço chamado Siquém se afeiçoou a ela. E diz a história agora que esse moço violentou essa jovem. E quando Levi ouviu a notícia, sendo filho de Jacó, ele não gostou nada disso. Ele não acreditava que aquilo estava acontecendo dentro da sua casa. E ele então se une junto com Simeão, o seu irmão. E a palavra Simeão significa desespero. Ele uniu-se ao desespero. E quando ele se uniu ao desespero, eles cometeram coisas abomináveis, porque diz a história que aqueles dois irmãos, depois que Jacó já havia consertado a situação, depois que Siquém já havia pedido perdão para Jacó, depois que Jacó já tinha resolvido o problema e dito: olha, agora Siquém, você tem que servir ao nosso Deus, e nós vamos fazer um casamento com a minha filha, e está tudo certo. Mas eles não quiseram saber. Glória a Deus. E numa madrugada, num secreto conselho, diz a Bíblia, que Simeão e Levi, eles invadem a cidade de Siquém e destroem tudo que existia ali. A história daquele moço que era filho de um patriarca, a história daquele moço agora fica marcada pela violência. A história daquele rapaz agora fica marcada pela desobediência. Ao invés dele se unir com a presença de Deus que existia na vida do seu pai, ele se une a seu irmão chamado desespero. E quando nós nos unimos ao desespero, irmãos, coisas assim, coisas semelhantes acontecem na nossa vida. Nós tomamos decisões precipitadas. A nossa vida fica marcada por coisas que não agradam a Deus. E aquele moço ficou marcado. Aí passa-se o tempo e diz a Bíblia que agora Jacó, no livro de Gênesis, capítulo de número 49, Jacó reúne os seus filhos porque ele está pressentindo a sua morte. Ele entende que está chegando o momento do Senhor o recolher. E quando ele reúne os seus filhos para abençoar os seus filhos, ele se dirige a Levi e a Simeão. E ele diz: olha, eu não posso unir o meu coração com o seu, porque dentro da tua alma existe uma espada, e é uma espada de violência. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Que nem Jacó, nem a família de Levi acreditava na transformação daquele moço. Quem estava ao redor daquele rapaz olhava para ele e dizia: olha, você vai
ser sempre assim. A violência marcou a tua vida, você nunca vai mudar de vida. Você sempre vai ser esse camarada violento. Você sempre vai ser esse rapaz que dá trabalho. Você sempre vai ser assim. E quantas vezes na nossa vida não é diferente? Pessoas que estão ao nosso redor, elas olham para nós de cima para baixo e dizem: você nunca vai sair disso. Você sempre vai ser um coitadinho. Você sempre vai ser um pobretão. Você sempre vai ser o fulano que deu trabalho para a família. A tua história nunca vai ser mudada.